Em ambiente de euforia que o Sporting viajou até à cidade do Porto, a comitiva liderada por Frederico Varandas chegou ao início da noite. Pelo caminho e à chegada foram várias as mensagens e demonstrações de apoio por parte de adeptos do Sporting. Apenas Paulinho era baixa para o encontro frente ao Futebol Clube do Porto. O jogador ficou em Lisboa, onde continua a recuperar da lesão na coxa direita. O clássico entre Futebol Clube do Porto e Sporting tem início marcado para as 8h30 da noite deste sábado, um jogo que pode dar praticamente o título ao Sporting ou relançar o Futebol Clube do Porto na luta pelo primeiro lugar. É um jogo que vai ter, como sempre, acompanhamento ao segundo aqui na CMTV. Também está preparada uma emissão especial ao longo de todo o dia para lhe mostrar todos os momentos que antecedem este jogo, que poderá ser decisivo para as contas do título. Um dia depois da eliminação da Liga Europa, o Benfica anunciou que teve uma quebra nos lucros do primeiro semestre de 92% em relação ao mesmo período da época passada. Em comunicado, a SAD do Benfica refere que, apesar do impacto da Covid-19 e da não entrada na Liga dos Campeões, apresenta um lucro de 8.200.000 euros. Para este resultado, explica o Benfica, contribuiu de forma decisiva a venda de Ruben Dias ao Manchester City. E esta eliminação do Benfica da Liga Europa fez subir ainda mais de tom as críticas a Luís Filipe Vieira. Foram colocadas novas tarjas junto ao Estádio da Luz, com críticas ao presidente. Numa tarja, os adeptos questionam se no domingo Luís Filipe Vieira vai festejar o aniversário do clube, que estes adeptos acusam de estar a ser enterrado pela direção. Outras mensagens apontam para a estrutura benfiquista ser a principal responsável pelo falhanço do projeto europeu. Há ainda uma tarja onde pode ler-se que Vieira se esconde nas derrotas e aparece nas vitórias. A estrutura é também apontada como o principal vírus do clube. Nestas mensagens terminam com o apelo à admissão de Luís Filipe Vieira. Foi agendado um novo buzinão para o próximo dia 3, para pedir a saída de Luís Filipe Vieira. O movimento Rua Vieira agendou novo protesto para o início de março, na rotunda Cosme Damião, perto do Estádio da Luz. Está a ser organizado um novo buzinão para contestar os maus resultados do Benfica esta temporada. Luís Filipe Vieira é apontado como o principal responsável e o movimento Rua Vieira exige a demissão do líder. Neste contexto, no rescaldo de mais um objetivo falhado pelo Benfica, aumenta a contestação em torno da equipa, mas sobretudo em torno da direção. Por isso mesmo, queremos dar voz aos nossos espectadores. Abrimos agora uma linha de televoto com a seguinte questão: Luís Filipe Vieira deve demitir-se? Se acha que sim, ligue o 761 201 501 661 201 501, ou se acha que Luís Filipe Vieira tem condições para se manter à frente do clube, ligue o 761 201 502 761 201 502. As linhas estão abertas e queremos naturalmente saber a sua opinião. Esta crise do Benfica é o tema em destaque nesta edição da Liga de Ouro. Muito boa noite, meus senhores. Paulo Futre, começo por ti. Mais um objetivo falhado pelo Benfica, aumenta a contestação. Sobre esta questão, já tive a oportunidade de falar sobre o trabalho de Luís Filipe Vieira, mas mudou a eliminação da Liga Europa, mudou a forma como vês a continuidade de Luís Filipe Vieira? Boa noite, Andréa, Joãozinho, aos dois campeões, a todos lá em casa, muito boa noite. Isto é, quando... Não é surpresa nenhuma. Estamos a falar de um clube gigante e as coisas não estão bem. Então, quando não estão bem, contestação, isto é... treinador, ao presidente, faz parte do futebol, do meu mundo. Não é novidade nenhuma para mim. Mas agora, mantens que o culpado não é Luís Filipe Vieira? não, o culpado desta situação é toda a estrutura, toda a gente, desde o roupeiro até lá acima. Agora cada um tem mais responsabilidades que os outros. Portanto, não é a Covid-19, como, por exemplo, Jorge Jesus aponta? A Covid tocou a todos, não é? Agora, claro que o Benfica talvez foi mais seguido, mas vamos tirar a Covid daqui. Não podes, Paulo Futre, não podes tirar a Covid. Boa noite. Que? Não podes tirar a Covid desta equação do que está a acontecer ao Benfica. Não, mas vamos, porque não é a primeira vez que isto acontece.
seja em Portugal ou lá fora, quando uma grande equipa... É a primeira vez, Paulo Futre. Com tantos jogadores ao mesmo tempo, com a equipa técnica ao mesmo tempo, Sim, eu mas... não me lembro de nenhum clube que tenha passado por isto. Nenhum. Sem dúvida, mas vamos tirar daí, não é? Porque, vamos imaginar, vamos para trás deste pesadelo que estamos a viver com este Covid, não é? Vamos para trás. Quando uma grande equipa entra em crise, eu recordo, está o Manel, porque eu até fiquei a bater mal, até o meu pai. Até o meu pai desportivo, não... Há 2 anos ou há 3, eu até fiquei cego, não é? Porque não, se há alguém que nunca pode ser contestado, nem por uma pessoa, na minha opinião, era o Pinto Costa, não é? Pelos adeptos, então fiquei cego. Não sei se foi há quanto tempo, Manel, foi há 3 anos. Lopetegui, pode ser. Foi contestado várias vezes, sobretudo naqueles 4 ou 5 anos em que o Porto não ganhou nada. Sim, mas houve uma vez que houve alguns assumos que eu fiquei... Não sei se foi com o Lopetegui. Sim, pai, há 4 anos estava o Sérgio Conceição, portanto foi há 5 anos. Fiquei revoltado, ok, eu entendo vamos lá ver. Eu entendo a situação dos adeptos do Benfica, do João, que está triste, é normal, como estavam também naquela altura do Porto, do Sporting. Eu entendo a contestação, isto é normal, mas é normal também que tem que ser contestado. É o presidente, é os jogadores, é o treinador, faz parte deste mundo, não é? Falaste de não se poder tirar a Covid-19 desta equação, mas é a parcela mais importante desta equação? Como já expliquei aqui várias vezes, há muitas coisas que explicam aquela famosa frase do Jorge Jesus: vamos jogar o triplo, vamos arrasar. A Covid explica muito, não explica tudo do que está a acontecer ao Benfica e do que aconteceu ao Benfica. Não explica a derrota no Boa Vista, não te explica a derrota em casa com o Sporting Braga. A derrota do Boa Vista acontece a todos. Perder com o Braga, hoje em dia, não é assim uma surpresa tão grande como isso. Não explica a eliminação da Liga dos Campeões por parte do PAOK, não explica isso. Mas explica muito daquilo que o Benfica começou a fazer a partir do momento em que os jogadores e a equipa técnica começaram a aparecer com Covid. Os berros, os gritos, a forma exaltada como Jorge Jesus explicou um dia depois de aqui, por acaso fui eu, ter falado na questão da Covid, o que implicou a questão da Covid, do Jesus não poder treinar com os jogadores, dos jogadores sofrerem com a Covid, de não saber o que é que pode acontecer aos jogadores depois de terem Covid. Porque eu já na semana passada dei aqui o exemplo e repito, o Darwin pré-Covid era um Darwin, o Darwin pós-Covid é outro Darwin. O Darwin sem Covid, como o Paulo Futre e nós falámos aqui, era Barcelona, era Real Madrid, era Manchester United, andava tudo encantado com este jogador. E sobretudo com a dupla Darwin-Waldschmidt. Um a marcar e outro a fazer assistências. Quando apareceu o Covid, o Darwin, quer se queira, quer não é o mesmo jogador, não é o mesmo jogador. Eu não sei se o Darwin terá ou não terá sequelas da Covid, mas segundo os estudos, geralmente fica com sequelas de Covid. Ora bem, mas uma que eu quero chegar é o seguinte: é evidente que Jesus tem alguma culpa na cartola. Agora, a questão... Muitas vezes fala-se aqui que este problema do Benfica já é uma questão estrutural, já é a estrutura e não sei o que mais. Nós lembremos só que o ano passado o Benfica faz uma segunda volta miserável. O Benfica, o ano passado, fez algo inacreditável, foi das piores segundas voltas do Benfica. Sim. Este ano começa mal, sim senhora, com o PAOK. Mas a seguir no campeonato faz as tais 5 vitórias seguidas, mais 2 vitórias seguidas nas competições europeias, etc. E o Jesus foi exatamente contratado por várias razões. Uma delas foi para ajudar o Luís Filipe Vieira a ganhar as eleições. Isso sem dúvida nenhuma. 2, o Jorge Jesus, entre aspas, fez um favor ao amigo Jorge Jesus ao deixar um país onde era adorado, onde todas as pessoas queriam que ele ficasse, por tudo quanto fez no Flamengo, para vir fazer o favor ao presidente do Benfica. O Jorge Jesus veio, o presidente do Benfica ganha as eleições. Jorge Jesus, as coisas não estão a correr bem. Neste momento, e passo já para outro assunto, também tem a ver com isto, é o seguinte: Jorge Jesus está preso às palavras das últimas conferências de imprensa. Se o Benfica, nos próximos 4, 5 jogos, não mostrar aquilo que Jorge Jesus deu a entender que pode mostrar, arrasar, ganhar jogos e com boas exibições, daqui por 4 ou 5 ou 6 jogos, a permanência de Jorge Jesus, aí sim,
se pode começar a equacionar fortemente se Jorge Jesus, se vai acabar esta época, em princípio eu acredito que irá acabar esta época, e 2, se poderá continuar na próxima época ou não. Mas tudo depende dos próximos jogos. E agora vamos a um fato relevante que vai acontecer no domingo. No domingo vai falar Luís Filipe Vieira no Já lá vamos, Otávio. Vamos também de alguma forma, tentar antever o que é que poderá dizer o Presidente do Benfica. Antes, também dar a palavra ao João e ao Manuel. João, muitos adeptos dizem que, naturalmente, compreendem que a Covid possa ter, e o surto de Covid, que atingiu de forma muito intensa o Benfica num período muito específico, possa ter tido influência, mas que não explica o antes e que neste momento se calhar já esperavam mais. Reveste nestes adeptos? Revejo, e creio que é, digamos, a sensibilidade dominante. Há uma coisa que é irrecusável. E, de facto, o Otávio Lopes disse aquilo que se impõe dizer. Por inacreditável que possa ser, o Benfica foi o clube mais molestado com a pandemia. O que até é intrigante neste sentido. Note-se, eu não sou médico, tenho ou profissional de saúde, e tenho o maior respeito pelos profissionais de saúde. Mas até há quem é que pergunte se esta questão foi bem gerida no Benfica, porque de repente não havia treinador, não havia equipa técnica, quase metade dos jogadores tinham sido contagiados. Note-se, eu não estou aqui a fazer, para que fique claro, nenhum juízo relativamente aos médicos, mas de facto é uma coisa intrigante. Um clube tão organizado quanto o Benfica, ou é suposto que o seja, acontecer esta situação, não é? E nenhum clube foi tão fustigado da nossa Primeira Liga, e até, eu acho que o Otávio Lopes faz um pouco a dizer, não tem referência lá fora, e eu também não tenho. Agora, sim. Foi num período, sobretudo num determinado período. Também, vamos ser claros, foi a seguir. Logo a seguir ao jogo no Dragão. Logo a seguir. E, portanto, correspondeu, vamos dizer, a 2 semanas e meia, 3 semanas. Não é? Em que se sentiu claramente, quer dizer, o grosso do grupo, até havia dificuldades para treinar bem. E o próprio Jesus, com certeza, então o Jesus estava em casa. Não é fácil treinar através de casa, ainda por cima, combalido, como sabemos. E, portanto, este é um período de excepcionalidade negativa. E, portanto, quem não perceber isto, acho que está a brincar com coisas seríssimas. E isto teve implicações no rendimento do Benfica? Teve, seguramente, só pode, francamente. Quer dizer, uma situação destas, pergunta-se quem é que resiste a esta situação. Agora, há efetivamente o antes e o depois. O Jorge Jesus, creio que a seguir ao triunfo com o Estoril, se a memória não me falha, disse, pronto, agora finalmente estamos aqui todos. Acho que foi com o Estoril. Mas corrijam-me se eu estiver equivocado. Se não foi esse, foi por aí. A seguir é que disse, a eliminatória da Taça de Portugal com o exatamente. Estoril. A partir de agora temos condições. Bom, e a partir daí acho que o Benfica não ganhou nem o jogo, ou ganhou em casa. Empatou com o Moreirense, empatou com o ganhou Farense e agora ganhou o Famalicão. Famalicão. Pronto, e com o Arsenal empatou e perdeu. Já lá iremos, se calhar, ao jogo com o Arsenal. Não sei qual é a tua ideia, Andréia. Agora, e antes, o Benfica, esse é que foi o grande desastre da temporada, o Benfica perdeu a qualificação para a Champions e ainda faltaria uma outra eliminatória, atenção. Perdeu a Supertaça, perdeu a Taça da Liga, já tinha a desvantagem relativamente ao líder Sporting, e portanto, quer dizer, vamos ver, o Darwin, eu não sei se é ou não a Covid, de facto, que explica o subrendimento do Darwin. Mas, por exemplo, o Sporting, o Nuno Santos e o Pote foram atingidos no Dialbar da época e retomaram. Lembro-me no Futebol Clube do Porto do Otávio, que foi jogar a Faro no dia imediato à chamada recuperação, quando foi considerado apto para jogar. Não fez um jogo de outro mundo, mas jogou bem. Agora, o que me dizem também relativamente à Covid é que nem todos reagem da mesma forma. Portanto, eu nunca... Está bem, mas não me explica tudo. Eu, se me é permitido dizer isto, sem prejuízo de voltar, obviamente, a abordar esta questão, digo o seguinte, estou a olhar para o Paulo, que chegou a vestir a camisola do Benfica para grande orgulho meu. Adorei ver o Paulo com a camisola do Benfica. E nunca perdeu com a camisola vestida. Eu aqui há uns anos, eu creio, sim,
já depois de 2010, porque eu lembro-me que Jorge Jesus, Luís Filipe Vieira, Rui Costa estavam na mesa quando eu lancei um dos vários livros sobre o Benfica, se embora não me falha, o Império Vermelho é o nome do livro, em que eu escolhi, note isto, um jogo por ano, um jogo, digamos, mais marcante da temporada, desde a fundação até à atualidade, portanto, 100 anos. E consegui sempre, ou porque eu próprio presenciei, já tenho 60 anos, portanto acompanho o Benfica, como eu costumo dizer, desde bebê, não é? E portanto com entusiasmo, ou então por aquilo que li, consegui encontrar sempre um jogo. Eu coloco esta questão. Digam-me, por favor, se eu tiver que atualizar agora o livro, é verdade que a época não terminou, felizmente, eu espero pelo menos ganhar a Taça de Portugal, mas digam-me, qual é o jogo do ano do Benfica? Qual é? Quer dizer, é isto que me deixa perplexo. Qual é? O primeiro, Famalicão 1, Benfica 5. O terceiro, Rio Ave 0, Benfica 3. Bem, o do meio, onde o Benfica jogou bem com o Moreirense, apesar de só ganhar 2-0. Mas, francamente, estamos a falar com todo o carinho, sobretudo pelo Rio Ave, por quem tenho especial simpatia, estamos a falar do Moreirense ou do Famalicão, quer dizer, normalmente um grande jogo, ou é um jogo internacional, ou é um jogo com os principais rivais, o Porto, o Sporting, ou é uma final da taça, a despeito do nome do adversário. Isto deixa-me perturbado, quer dizer, o Benfica não fez ainda um jogo, possamos dizer, bom jogo, já não digo extraordinário, digo um bom jogo que possa marcar a época. Tem sido também algumas das críticas apontadas por os adeptos que pedem admissão de Luís Filipe Vieira e não estão satisfeitos com o trabalho de Jorge Jesus, é o não ter havido ainda aquela identidade e aquela equipa a jogar a Jorge Jesus. Mas sobre a questão de Luís Filipe Vieira, e porque direcionámos para os nossos espectadores também, Manuel Queiroz, deve demitir-se Luís Filipe Vieira perante o que aconteceu esta época? Boa noite a todos. Já tinha falado, mas não tinha dado as boas noites. Luís Filipe Vieira demitir-se, acho que não vai acontecer, como é evidente. Devia, para quem foi eleito há poucos meses, também não vejo essa necessidade. E eu acho que Luís Filipe Vieira, já tive ocasião de o dizer e de o escrever, é o presidente da história do Benfica. É o maior presidente da história do Benfica, aconteça o que acontecer. Enfim, só alguém que lhe suceda pode fazer melhor e mais coisas do que ele... Está a esquecer do Ferreira Bugalho, por exemplo, não é? Não, mas o Luís Filipe Vieira, apesar de tudo, fez desde o centro de estágio até duas finais europeias, até o estádio em grande parte, tudo isso, quer dizer... O Ferreira Bugalho também está ligado ao primeiro estádio do Benfica, o primeiro estádio a série moderno do Benfica. Eram outros tempos, Eram outros tempos em que os sócios colaboravam com tudo e mais alguma coisa. Desculpa, não é comparável. Eu Não é trazia aqui à comparável. colação Borges Coutinho, que até não tem um título europeu, por favor. Teve 3 anos, Borges teve Coutinho, 3 anos presidente no Benfica. absolutamente Quantos anos? Foi com o Famalicão, que estava em último ainda na semana passada, não sei se ainda está. O Famalicão é uma das poucas equipas. Rio Ave, que está Desculpa lá, Manel. muito O mal Famalicão este ano. é uma das 3 equipas que ganham pontos ao líder Sporting. Uma das 3 equipas, o Famalicão é uma das 3 equipas que ganham pontos ao Sporting. Portanto, tire lá o Famalicão. O Famalicão, sim, o Famalicão e o Rio Ave, que estão nos lugares de baixo da tabela. Foram duas equipas. Porquê? Porque são equipas que defendem muito e, portanto, o Sporting tem mais dificuldade, claro. Manel, perder com o Boa Vista pode acontecer a todo. Pode acontecer perder 3-0, não é acontecer. 3-0 não é um resultado que aconteça. Manel, vá ver o jogo com atenção e veja as oportunidades. Vá ver o jogo. Vá ver o jogo. Vá ver o jogo com atenção e veja a quantidade de oportunidades que o Benfica desperdiçou. Já percebi que a opinião do Manel é que Luís Filipe Vieira vai continuar e deve continuar. Muito rapidamente, João, para podermos avançar também, peço-te uma resposta mais sucinta sobre este tema. Tem condições para continuar? Vamos lá ver, as eleições foram em outubro. E, portanto, nos clubes, relativamente a treinador, eu tenho a opinião que não se deve ter 2, 3, 4 treinadores numa época. Aliás, esse foi um princípio do Benfica durante muitos anos. Treinador é até ao final, não é? Aconteça o que acontecer. E depois, no final, logo se vê. Bem, muito menos relativamente a uma direção, não é? Ou a um presidente. Agora,
Isso é uma coisa, e portanto, não sou eu que vou dizer, Vieira tem que sair. Agora, eu tenho opinado sobre isto, tenho dito, este também não é um problema conjuntural. E, portanto, não interessa a Covid para o caso ou outra coisa qualquer. Isto é um problema estrutural, tem 4 anos, na minha opinião. Eu estou à vontade para o dizer pelo seguinte: eu há 4 anos fui convidado e fiz parte da Comissão de Honra da candidatura de Luís Filipe Vieira. É verdade que era candidato único, mas há 8 anos também fiz. E nestas não fiz porque eu não gostei do que aconteceu. E estou farto de dizer, desde o ano em que o Benfica tinha que ganhar o Penta e tinha tudo para o ganhar, e uma péssima gestão, não é, de Luís Filipe Vieira, naturalmente, impediu-nos de ganhar o Penta. E, portanto, eu acho... Aí, e depois foi o milagre a Bruno Lage. Foi um milagre. Atenção, não estou a roubar qualquer mérito, quer ao Bruno Lage, quer aos jogadores. Mas foi um milagre, quer dizer, uma volta inteira com apenas um empate em casa com o Valência, tentávamos a ganhar 2-0. Isto acontece uma vez, lá está, 100 em 100 anos, ou quase isso, não é? E, portanto, as coisas vêm mal há muito tempo. Agora, os associados apostaram na continuidade. E, portanto, parece-me prematuro dizer se tem que sair. Agora, uma coisa é verdade. As coisas não podem continuar desta forma. Isto não é o Benfica, assim. Isso não é. Mas acho que terei tempo depois, sobretudo, focando-me na atualidade. Porque senão, já aqui falamos, já há 50 anos, 60 anos. E ficando precisamente na atualidade, o afastamento e silêncio de Luís Filipe Vieira tem criado mal-estar, sobretudo em Rui Costa. O vice-presidente sente que o líder do clube devia estar mais próximo e dar a cara pela crise de resultados. Recordo que Luís Filipe Vieira não tem acompanhado a comitiva benfiquista nas deslocações no último mês, delegando para Rui Costa o papel de representante máximo do Benfica. Paulo Futre, entendes que de alguma forma Rui Costa se sinta agastado com esta situação, a ausência e silêncio de Luís Filipe Vieira, deixando, no fundo, para Rui Costa o papel de ser o rosto máximo deste projeto? Não pedi autorização, mas para mim é sempre uma honra, um orgulho que ele esteja a ver este programa, que é a sexta-feira, quando ele pode. É para relaxar, não lhe passou, que eu não sei dizer. Um abraço para o Mourinho. O gênio e também o meu Deus, né? Juntamente com Maradona, jogador, treinador, o meu Deus, né? Então, não diz abraço nenhum, mas da parte de um abraço, assim, é uma honra sempre que estejas aí. Mas eu mando um abraço ao Zé Mourinho. Que adora, quando pode estar sempre à sexta-feira, e para mim é uma honra. O Ruizinho faz parte da responsabilidade. Quando as coisas vão bem, é um campeão. Quando as coisas vão menos bem, ou mais, como neste caso, é criticado. Faz parte do meu mundo. Mas em relação à relação de Rui Costa e Luís Filipe Vieira, nesta altura, Andréia, estando o Presidente numa posição mais ausente, não tem falado, não tem acompanhado a equipa e, portanto, Rui Costa é o representante máximo do clube. É natural que o Rui Costa sinta... Eu sou amigo do Luís Filipe. Eu sou amigo do Luís Filipe há mais de 30 anos. Como sou amigo... Os resultados, o futebol é secundário, não é? Então, já ouvi coisas, o Luís Filipe não viajou, porquê? Sabemos? Sabem o porquê? Acabaste de dizer agora, não viaja com a equipa, não viaja porquê? A indicação que temos nos últimos meses é que foi aconselhado pelos médicos a proteger-se. Então vamos ter isto. Não é? Está proibido viajar ou andar pelos médicos. Paulo, peço desculpa interromper-te. João, eu admito... isto é saúde. Com certeza. Eu não estou a falar como presidente. O Presidente só te passa partir a bola. Estou a falar como o meu amigo. Como o meu amigo. Eu não ligo para ele ou falo com ele. De vez em quando falo do futebol, mas também, neste caso, ou os últimos dias ou semanas, como está. Preocupo-me pela saúde dele. Quando eu estou doente, ou alguém da minha família também me liga. Amigo, não é? Amizade. Que está por cima dos resultados e disto tudo, não é? Por isso, quando diz Andréia, e muito bem, não é? Também. Não viajou com a equipa porque está proibido pelos médicos. Paulo, o Jorge Jesus estava, se não proibido, desaconselhado pelos médicos a orientar aquele primeiro jogo. Qual foi? Quando do regresso dele, ajuda-me que isto agora são tantos jogos. Foi Famalicão em casa, não foi? Famalicão, acho. Famalicão. Desaconselhado.
Vamos lá ver. Atenção, eu respeito o mais possível, chame-se Luís Filipe Ferreira Vieira, já agora o nome completo, ou outra pessoa qualquer, o mais possível, matéria de saúde, é matéria muito delicada e, portanto, respeito. Aí está. Respeito, com certeza. Agora, vamos ser claros, ó Paulo. O Luís Filipe Vieira, recorrentemente, não vai aos jogos, ou sai ao intervalo. Quer na Luz, quer jogos fora. Não vai. Mas isso já vem do meu tempo. Quando? Eu lembro... Quando? Dezenas de jogos. Vê lá que o ano passado, que estava a correr mal, ano passado, exato, também ano passado... Não falas de Vila do Conde. Não estou a falar de Vila do Conde. Por exemplo, a Faro vai ter com o Bruno Lage até esta coisa, que até é caricata. O que é que... E o Bruno Lage até disse, fomos ver o mar. Quer dizer, é depois há um jogo e o Luís Filipe Vieira não está no jogo. E foi ao Algarve conversar com o Bruno Lage, ver o mar e depois não está no jogo. Olha, há uma coisa, toda a gente sabe, eu não morro de amores pela pessoa, nem pouco mais ou menos, mas o presidente do Porto, e é octogenário, não falha a nada. Está sempre, faça sol, faça chuva, faça neve, está lá sempre. Epá, e o que eu acho, repara, já é do meu tempo. Oh, Paulo, deixa-me só dizer isto. Eu lembro-me de ir ao estado do Bessa, estamos a falar há quase 20 anos. Eu estive no Benfica entre 2000 e 2003, portanto não estou há 17 ou 18. Epá, de ir ao Bessa, sentar-me ao lado do Major Valentim Loureiro, com toda a experiência que ele tem no futebol, e ele dizer-me ao Malheiro, dou-me bem com ele, dizer ao Malheiro, então, um prazer, não sei o que é, o Luís Filipe. Eu disse, ficou em Lisboa. Quer dizer, há momentos, repare, este é um momento delicadíssimo. O Presidente tem que estar presente. Agora, tudo bem, é questão de saúde, seja, eu não vou estar aqui a dizer, não senhor, ele está bom e não quis ir. Não. Estou a dizer, é que estou a dizer, não sei, não falei com ele, não sei, ninguém me disse. Eu falei. Pronto. Tenho que falar com ele. Ok, mas quero-te dizer, Paulo, não vamos agora branquear isto, passa aí uma pincelada. Agora? Não, ao longo do tempo, mas o Luís Filipe Vieira não tem... Estou a falar agora. Está bem, E falando para o agora... João, falando para... olhando para o agora... Eu e os meus companheiros do Atlético de Madrid rezávamos para o Presidente não viajar os jogos. É diferente, eu percebo o que estás a dizer. Olha lá, cada um, olha lá, rezava. Paulo, mas não podendo viajar pelas razões que já disseste, foi aconselhado pelos médicos a não viajar, está a cumprir essas indicações. Mas há outras formas de se mostrar, há outras formas de aparecer. Por exemplo, até ao momento, além de Jorge Jesus, que vai às conferências de imprensa, quem falou sobre a crise de resultados foi Rui Costa e não Luís Filipe Vieira. Já é uma coisa deles, aí não posso entrar. Agora... Mas achas que os adeptos não achas que os adeptos preferiam ver o Luís Filipe Vieira? O João, se me dizes a mim, Andréa, o JJ teve bem a dizer aqui, que é o meu querido amigo JJ, o meu querido amigo, não é? Já vamos falar nele, se for preciso, não é? Vamos falar do JJ ainda, não é? O meu querido herói, eu não mudo, não é? Já vamos falar nele. Se eu estou ao lado dele, pá, mas cada um é. Pá, Jorge, mas calmas. Quando ele diz arrasar, ou o quê? Quando ele. Vamos arrasar tudo. Calma. O Otávio acabou de dizer. A equipa vem de resultados horríveis. Bateram recordes no ano passado. De 14 jogos ganharam 2, não é? Vem de um momento horrível. Isto não é chegar e é. Vamos ganhar tudo, vamos arrasar. Mas calmas. Bastava pegar nas palavras do Otávio. Meus amigos, viram a segunda volta. Vão necessitar tempo, mas vamos lá chegar. Talvez o Benfica tenha que chegar sempre a ganhar, vamos tentar ganhar tudo este ano, mas eu preciso de tempo. Paulo, deixa-me só interromper. Eu mandava ao JJ dizer isto, Jorginho, eu sei que não há ninguém do mundo, e o João conhece muito bem, como eu, que é como esta fera que está aqui, há muitos poucos, como esta fera, como o Zé Mourinho, são de outra pasta. São gênios, o Luís Aragonês, outro. É de outra parte. Já são imunes à pressão. Não é? E depois são ganhadores, não é? São ganhadores positivos, vão para a frente, metem tudo. Não é? Isto é, no projeto que estão é para ganhar, não é? Um João mais devagar, não é? E o Jorge foi com tudo. Mas eu sou ao lado dele, não valia a pena, aqui igual se calhar, não é? Mas tentava, para as calmas, Jorge. Porque hoje até me dói a alma
porque eu sou português, temos aí imagens do que assaltaram, onde estou agora, quando ele ganhou tudo. Quando a minha veia patriótica encheu de uma tal maneira, e estou a ouvir alguns portugueses, já lhes falta pouco para começarem a chamar cara, como os brasileiros chamavam quando ele lá chegou. Não é? Já estou aqui, já falta pouco para o cara português não percebe nada disto, cara. Falta pouco. O Jorge Jesus é um gênio. Pode falar mal? Perfeito. Oh, Paulo, deixa-me terminar, Otávio, já te passo a bola. Vai para a rua amanhã. Os resultados são maus, é a vida de um treinador. A única coisa que eu sei hoje é que o JJ não se vai retirar. É que o JJ, se for embora agora, vai começar a... E o futebol dá muita volta. Por isso, Otávio, antes de vir, não é? Porque eu já tenho... Eu vou... Quando isto der a volta, vou comprar um saco de batatas fritas, vou dizer ao JJ para escrever um cartãozinho, né? E pode ser para ti, Otávio, né? Otávio, come as batatinhas fritas com carinho. Batatinhas fritas com carinho. Mas Otávio, não aquecemos isto. Os Jotas, se calhar o ano passado estávamos aqui aos saltos também. Eu estava. Eu também. É português. Deixem-me só... É português. Paulo, Então, não vamos passar o limite. Vamos criticar o JJ. André, deixa-me só dizer uma coisa. Vamos criticá-lo. Eu vou-te passar a palavra, Otávio. É importante esclarecer isto. Nós estamos a... português, Paulo Futre. peço respeito Porque às vezes não se... E ao meu herói também, meu herói. Paulo, ouve-me. Por favor, às vezes as questões confundem-se. Nós estamos a analisar o trabalho de Jorge Jesus, nunca a pessoa Jorge Jesus, e sem nunca colocar em causa... Não é a pessoa Jorge Jesus, o treinador Jorge Jesus. A competência de ninguém, estamos a analisar o trabalho André, o que eu estou a dizer é... Podemos criticar tudo. Agora não vamos passar daí, né? Não é um cara. Ó Paulo. Estamos em Portugal, não é? Não é um cara, quando ele foi para lá, estavam 200 milhões de pessoas contra ele. E a humilhar Portugal. E ele... Então Portugal lá em cima, o máximo, onde temos que meter, não é? Agora, deixou de ser um gênio? Não, para mim não. Para o João não sei, deixou de ser um gênio para ti. Não estavas lá no Brasil. Não, estavas lá no Brasil ou não? Como é que sentiste aquela... Já vos devolvo a palavra e ficou a promessa de passar a palavra ao Otávio. Vamos continuar a analisar o momento do Benfica. Vamos também olhar para o clássico, mas para já lembrar que colocamos esta questão que está a ver no ecrã para saber a sua opinião aí em casa. Luís Filipe Vieira deve demitir-se. Se acha que sim, ligue o 761-201-501. Se não, 761-201-502. A seguir ao intervalo, atualizamos a contagem sobre a sua opinião nesta crise do Benfica.